Paz do Senhor, irmãos. Já que nós estamos em pé, então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e implorando: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber-lhe em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isto e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O que chama bastante atenção aqui nesse texto é o fato desse centurião se aproximar de Jesus com uma atitude tão humilde. Os irmãos sabem que o centurião, ele não era qualquer soldado dentro do exército romano, ele era a espinha dorsal do exército, não é? Uma legião romana, por exemplo, tinha em torno de 6.000 soldados, e para cada 100 desses soldados, né, você tinha um centurião, que era alguém que ia para o fronte, não era alguém que ficava sentado dentro de uma sala, como eram, por exemplo, os tribunos e alguns outros oficiais de maior patente dentro do exército. O centurião ia para a guerra. Ele não ficava atrás das fileiras, pelo contrário, ele comandava sua centúria, os seus 100 soldados. E, portanto, para que você possa comandar 100 homens dentro de um fronte de batalha, onde esses homens podem perder a sua vida, você precisa ter um poder de influência sobre essas pessoas extraordinário. Concorda comigo, sim ou não? Porque se você não tiver esse poder de comando na hora da guerra, e você estiver com 100 soldados e você disser vamos, e você não tiver voz de comando, você não tiver autoridade sobre eles, a hora que você olhar para trás, ficou talvez você e mais meia dúzia, o resto saiu todo mundo correndo. Falou: o quê? Vou seguir esse camarada para a morte, para morrer? De jeito nenhum. De jeito maneira, não vou fazer isso. Então o centurião era uma pessoa de uma influência, de uma capacidade de motivar, de uma capacidade de encorajar os seus soldados que estavam sob sua responsabilidade de uma forma incomparável. Por isso ele era tratado, e muito bem tratado, por Roma. Qualquer soldado que se rebelasse contra um centurião no campo de batalha pagaria com a própria vida. Ninguém ousava questionar suas ordens, ninguém ousava fazer um levante ou tentar reunir algumas pessoas para depor o centurião da sua condição e fugir e se tornar um desertor. Não. Aquela pessoa exercia um poder de influência que é algo assim emblemático. O centurião tinha uma capacidade de persuasão, uma forma de instigar, de mexer nos seus soldados, de tal maneira que ele conseguia levá-los para o fronte de batalha, ainda que eles estivessem correndo risco de vida.
É difícil fazer isso, não é? E quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, para vocês entenderem como é isso que eu estou dizendo, vocês lembram que os discípulos, quando chegou o momento do Getsemane, quando Jesus foi preso, o Pedro, que foi o mais valente, que disse que ia com Jesus, né, até a morte, negou Jesus. Os outros fugiram, abandonaram, desertaram. Por quê? Ficaram com medo de morrer, de serem condenados à crucificação também, como foi Jesus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo, com essa colocação, chamar a tua atenção aqui para uma coisa extremamente importante, para uma palavra: a autoridade. A autoridade que esse homem exercia sobre os seus soldados lhe dava total condição de falar sobre a autoridade. Ele entendia o que era a autoridade. Ele compreendia o que era a autoridade. Ele tinha a perfeita noção do que era a autoridade, do que era mandar. Estamos falando aqui de alguém que nunca deu uma ordem na vida. Não estamos falando de alguém aqui que caiu de paraquedas nessa história. Não estamos falando de alguém aqui que não sabe o que significa ordenar ou dar uma ordem, ou dizer para alguém fazer alguma coisa, mandar. Não estamos falando sobre alguém que não sabe o que é o poder para mandar, não. Nós estamos falando de um centurião romano que estava habituado, e por ele estar em Cafarnaum, uma região que não tinha muitos exércitos romanos ali, é possível que inclusive ele já fosse um homem até de outras regiões, portanto já um centurião experiente, que já tinha uma vida no campo de batalha, que já havia presenciado muitas coisas no campo de batalha. E esse homem vai reconhecer aquilo que ele lidou a vida inteira dentro do exército em Jesus, a autoridade. Ele vai ter a percepção que muitas pessoas não conseguiam ter, porque ele era alguém que estava habituado a lidar com a autoridade. Ele era alguém oriundo do meio militar, que vivia, que respirava autoridade. Em pelo menos 2 níveis. Ele estava submetido a uma autoridade e ele exercia uma autoridade. Irmãos, você sabe que essa questão de autoridade, ela tem várias maneiras de ser exercida, não é? Por exemplo, quando você vê uma reportagem e lá na reportagem diz assim: olha, fulano de tal, que é uma grande autoridade em botânica, disse que determinada planta funciona para isso, para aquilo e tudo mais. Ele só pode falar porque ele é reconhecidamente alguém que tem autoridade no assunto. Porque se ele não entendesse do que ele está falando, se ele não soubesse absolutamente nada de botânica, como é que ele ia falar sobre botânica? Agora, isso não significa que ele sabe tudo. Pode ter alguém que saiba um pouco mais do que ele em alguma área, mas significa que quando alguém for falar sobre botânica, sobre plantas, provavelmente esse cara que é a grande autoridade vai ser o ponto de partida, vai se comparar o que for falado com aquilo que ele disse. Como é no caso de um cientista. Se um cientista que é renomado no mundo inteiro publica um artigo científico, alguém diz assim: fulano de tal, que é a maior autoridade em pesquisa de genética e tudo mais, disse isso e aquilo e tudo mais. Ora,
outras pessoas poderão falar sobre o que ele falou, mas como ele é reconhecido como a maior autoridade na área de genética, tudo que os outros falarem vai ser comparado com aquilo que ele disse. Os irmãos estão compreendendo? Isso é autoridade. Por exemplo, dentro de uma empresa, se o presidente de uma empresa diz assim: a partir de hoje o fulano de tal, que é o diretor de marketing da empresa, não faz mais parte, está desligado, quem vai impedi-lo de fazer isso? Quem vai impedir que o presidente daquela empresa desligue aquele diretor, ainda que seja um diretor muito bom na área que ele trabalha? Ninguém vai impedir, porque ele tem a autoridade para fazer aquilo. Se eu chamar algum dos obreiros e disser assim: olha, eu quero que você vá na congregação X, e eu quero que você vá lá e fale em meu nome isso para a igreja, e diga assim, tudo mais e tal. Ele vai chegar lá e vai dizer para os irmãos: olha, nosso pastor me enviou aqui para dizer para os irmãos, para pedir para os irmãos isso, aquilo lá e tudo mais tal. E ele vai ser acatado, não por causa da figura dele, mas porque ele recebeu a autoridade para falar em nome de alguém. Os irmãos estão compreendendo? Então há várias maneiras de uma autoridade se manifestar. E às vezes a pessoa pode até manter uma certa autoridade pelo cargo que ele ocupa, mas ele pode perder a sua autoridade moral, que é um outro tipo de autoridade. Imagine um técnico de um time de futebol que numa preleção com os jogadores faz uma dissertação de 1h30 dizendo para eles: olha, vocês têm que dormir cedo, vocês não podem beber, vocês precisam acordar cedo para treinar e tudo mais. Mas de repente, num final de semana, um fotógrafo vai lá numa festa e fotografa aquele técnico, registra aquele técnico bebendo, usando droga, altas horas da manhã, da madrugada, com várias mulheres, e aquilo vai estampado na mídia. E aí no próximo jogo, aquele técnico chega e diz assim: olha, você vai jogar, você vai jogar, você vai jogar. Ele continua tendo autoridade pela posição de técnico, mas ele não tem mais autoridade moral. Perdeu a autoridade moral diante dos seus jogadores. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos para este centurião do texto que nós estamos analisando aqui, o que nos chama a atenção é a maneira como ele se aproximou de Jesus. Porque a forma como ele se aproximou de Jesus demonstra claramente que ele consegue reconhecer uma autoridade diferente em Jesus. Ele tem uma percepção tão profunda da autoridade que está em Jesus. Ele consegue entender que a autoridade de Jesus é diferente. E se você voltar um pouquinho só atrás, você vai ver que quando Jesus termina o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como você preferir, no encerramento das suas palavras, o que as multidões dizem é: quando Jesus acabou de dizer essas palavras, todos estavam maravilhados com sua doutrina, porque eis que ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mas essa multidão do capítulo anterior reconheceu em Jesus uma autoridade escriturística, autoridade para ensinar. Reconheceram que ele tinha uma autoridade para pregar, para falar, para dizer, para expor o que ele fazia. E perceberam que a forma como ele falava
era diferente da autoridade dos escribas. Mas o centurião percebeu um outro aspecto dessa autoridade. Então o texto diz que assim que Jesus entrou em Cafarnaum, o centurião se aproximou dele e implorando. Você consegue? Vamos parar aqui por um momento. Como é que esse homem, sendo um centurião do exército romano, um comandante, um homem de guerra, de fronte, de batalha, como é que esse homem vai implorar para Jesus, um judeu? Olha, os judeus são o povo conquistado. Você já viu algum conquistador implorar alguma coisa para quem foi conquistado? Você já viu algum país que conquista, que domina, que consegue submeter um outro país? Você já viu eles implorarem alguma coisa? Ninguém implora, eles mandam, eles ordenam, eles dizem como vai ser. E Jesus, sendo um judeu, obviamente, meus amados irmãos, que ele era parte do povo conquistado. Mas o texto nos diz que o centurião se aproximou dele implorando. E ele diz: Senhor. E é interessante que ele usa uma palavra aqui, Senhor, não é Senhor como a gente usa no dia a dia com as pessoas. É interessante que ele usa a expressão Senhor reconhecendo quem é Jesus. Porque se você prestar um pouquinho só de atenção na mensagem e se você olhar para a sua Bíblia nesse instante, você vai ver que está escrito Senhor com S maiúsculo. E está traduzido assim para a gente ter a noção real, exata, de como ele se referiu a Jesus. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Agora presta atenção no que eu vou te contar agora. A Bíblia traduz assim, olha, Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Mas na verdade, meus amados irmãos, grandes especialistas no grego e grandes estudiosos desse texto dizem que neste exato momento, o que a nossa Bíblia traduz como uma afirmação, dizendo Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo, no original, a tradução correta seria mais uma indagação de Jesus a ele. Jesus não estava dizendo então simplesmente, Jesus não está dizendo assim simplesmente, eu vou lá curá-lo. Não. A tradução seria Jesus olhando para ele e dizendo assim para ele, tá, mas eu vou lá curá-lo? É isso que você está dizendo? Porque eu sou um judeu. Olhe para mim, preste atenção na palavra. Eu sou um judeu. Eu sou mais um do povo conquistado. Vocês são os romanos. Vocês têm o poder. Vocês têm o exército, o poderio bélico, a força. Nós somos dominados, vocês são os nossos dominadores. O que você está pedindo para mim? Eu vou lá curá-lo? Como é que eu vou lá curá-lo? E aí, queridos, nesse exato momento, Jesus está colocando a fé deste homem à prova. Porque ele está dizendo assim, você tem certeza do que você está fazendo? Você é um centurião do exército romano, rapaz. E você está pedindo para mim ir curar ele lá na tua casa? Você está pedindo para eu ir contigo e curá-lo, teu servo? E aí, meus amados irmãos, o centurião respondeu, Senhor,
eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Olha só que coisa maravilhosa isso. Você está entendendo? Quando Jesus mexe na sua fé e faz essa pergunta, essa indagação para ele, dizendo: sim, mas o que você quer? Você quer que eu vá na tua casa? Eu vou lá para curá-lo? Ele diz assim: não, Senhor, não, eu reconheço a minha condição. Não é o Senhor que é dominado, é eu que não sou digno de te receber na minha casa. Olha que coisa linda, você não pegou, senão você tinha dado glória a Deus. Eu sei que é difícil de entender. Vou falar para você de um outro jeito. Jesus está testando para ver o que ele vai dizer. Jesus está falando para ver qual vai ser a resposta. E a resposta poderia ser: sim, eu quero que você vá na minha casa curar o meu servo. Ele poderia ter se portado dessa maneira. Ele poderia ter dito: sim, é isso mesmo que você entendeu, Jesus. O meu servo está lá doente, na cama, paralítico, eu não posso trazer aqui, então eu preciso que você vá na minha casa. É isso mesmo que você entendeu. Vamos. Afinal de contas, você é um judeu, eu sou um centurião romano, vocês são o povo conquistado, quem manda aqui somos nós, e eu vou te dar uma ordem: você vai comigo sim, senão eu chamo meus soldados aqui e te conduzo lá, na marra. Não. É isso que impressionou Jesus. Ele olhou para Jesus e disse assim: eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou menor do que você. Eu sou menos do que você. Eu não sou nada diante de você. Aleluia. Eu acho isso simplesmente uma das coisas mais lindas da Bíblia. Porque o que esse homem percebeu em Jesus, Pedro só conseguiu perceber porque o Pai revelou. E esse homem bateu na trave. Só faltou ele dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A confissão de fé dele é tão poderosa, o que está contido nas palavras dele é tão poderoso, que praticamente ele está confessando Jesus como Salvador. Ele está dizendo: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não posso te receber lá, não precisa ir, eu sou menor, o Senhor é maior. Isso é uma lição de fé, porque às vezes a gente quer dizer para Deus como é que Ele tem que fazer, a gente quer dizer para Deus como é que Ele tem que operar, a gente quer ensinar a Deus, a gente quer escrever o script e mostrar para Deus qual é o papel dele no script que a gente fez. Mas eu quero dizer para você que Deus não pode se tornar um ator no filme que você está escrevendo. Deus não pode ser chamado para fazer uma participação especial no script da sua vida. Você precisa tomar uma posição nesta noite, como fez o centurião, e reconhecer: eu não sou digno. Pronto. Isso, meus amados irmãos, é bastante interessante, porque ele disse: eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E pronto. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se esse capítulo terminasse aqui, eu já ia ficar impressionado com o que esse homem falou. Isso aqui já ia me causar perplexidade. Eu ia dizer assim: mas como é que pode? Esse cara, ele é um gentil, ele não é judeu, ele não é de nenhuma tribo de Israel, ele não é levita, ele não é sacerdote, ele não é fariseu, ele não é saduceu, ele não é discípulo de Jesus, ele não é absolutamente nada. É alguém que simplesmente chegou ali para Jesus quando o Senhor entrou em Cafarnaum e disse para ele: Senhor, o meu servo está enfermo, terrivelmente enfermo. E aí Jesus disse para ele: tá, e o que você quer? O que você acha que eu vou fazer? Você quer que eu vá na tua casa? Sendo você um centurião romano, o que eu devo fazer? Eu devo ir na tua casa? Existem várias correntes de interpretações aqui, mas eu não vou ficar falando de todas elas para não criar muita coisa em cima disso. Eu vou ficar só nessa.
que diz que Jesus foi provocativo. Jesus provocou o centurião. Jesus mexeu com ele. Jesus fez uma pergunta retórica, como Jesus sempre fazia, quando disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E despertou uma curiosidade: que negócio é esse, nascer de novo? Jesus disse para ele: e eu vou lá na tua casa para curá-lo? Eu vou lá curá-lo, é isso? E ele disse: Senhor, não, porque eu não sou digno de te receber lá. E aí é que vem a cereja do bolo, porque ele diz assim: mas apenas, olha isso, ele reconheceu tanto a autoridade de Jesus, que Mateus, faz questão de registrar e colocar essa palavra, que ele disse apenas. Só que não é nada para o Senhor. O Senhor só precisa dizer uma palavra, só. Que fé, irmão. Aleluia. Por que ele tem tanta fé assim? Você vai perguntar para mim. Bom, eu já te expliquei no começo do sermão. Porque este aqui é um homem que entende o que é autoridade. É por isso que ele tem tanta fé. E é por isso que, se você não entender que Jesus tem toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado no céu, na terra, sobre tudo e sobre todos, se você não aceitar, não entender a autoridade de Jesus, você não tem fé, não consegue ter fé em Jesus. Isso significa dizer que a nossa fé em Jesus só se aperfeiçoará no momento em que você entender a autoridade de Jesus. E da onde vem a autoridade? Como é que esse homem tem autoridade de fazer isso? Como é que esse homem pode dizer uma palavra de longe, as coisas acontecerem? Como é que esse homem pode andar por cima das águas? Como é que esse homem pode abrir os olhos do cego, fazer o surdo ouvir? Como é que esse homem pode fazer o paralítico levantar, dizer para ele: levanta, toma tua cama, teu leito e anda? Como é que esse homem pode chegar para uma pessoa que está coberta de lepra, que vem até ele e diz: se tu quiseres eu posso ser curado? Ele diz: quero, toca nele, o homem fica limpo. De onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem da sua moral, da sua santidade, do seu poder e daquilo que ele iria fazer lá na cruz do Calvário. É lá da cruz que vem a autoridade dele. É por isso que ele disse: eu vos dou a minha autoridade, porque vocês, por vocês mesmos, vocês nunca vão conseguir ter essa autoridade. Porque essa autoridade, lembra que eu falei para você, quando o exemplo que eu usei, alguém manda uma pessoa e a pessoa chega lá e diz: olha, eu estou aqui em nome do fulano de tal, e ele me pediu para vir aqui dizer isso. Autoridade outorgada. Por isso ele deu autoridade, ele outorgou autoridade, porque nós nunca conseguiríamos obter uma autoridade, um poder como esse. E é isso que a igreja precisa entender, meus amados irmãos. A gente precisa entender mais o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Oh, aleluia! E nós precisamos confiar nessa autoridade dele, porque essa autoridade está estribada naquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Por isso Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. É porque a autoridade que emana da cruz está sobre ele, e Deus lhe deu autoridade. Deus lhe deu autoridade. Nós não cantamos um hino que diz: todo poder o Pai me deu, não é? Aleluia.
E sabe o que é mais bonito sobre Jesus? É que tem gente que tem muita autoridade, mas ele é centralizador. Ele quer mandar sozinho, ele quer fazer tudo sozinho, ele quer decidir tudo sozinho, né? Ele bate o escanteio e quer correr na área e fazer o gol de cabeça. É só Ele, é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele que acontece, é Ele que diz. Sabe o que é mais bonito? É que Jesus, tendo toda essa autoridade, Ele não restringiu-a para si mesmo, mas Ele entregou para a sua igreja. E Ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que é poder? Poder é autoridade para mandar. E aí, Ele colocou o Espírito Santo em você e em mim, como garantia dessa autoridade. Deixa eu explicar para você como é que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Presta atenção, um exemplo. Imagina que numa rodovia vem vindo um caminhão, sabe esses bitrem que tem aquelas duas carrocerias, carregado, sei lá quantas toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas, e o motorista está vindo aquele negócio gigantesco. Mas de repente lá na frente, entra um homenzinho desse tamanhozinho assim, ó, entra no meio da pista. Ele entra e ele faz assim, ó. O cara que está no caminhão já vai reduzindo, liga a seta e já vai olhando no retrovisor e já vai estacionando. Aí eu pergunto para você, aquele homenzinho, aquele policial, pelo tamanho, pela estatura dele, ele teria força para segurar um caminhão a 100 km por hora com 40 toneladas? Então por que o caminhoneiro joga para... Por que ele estaciona? Por que ele para? Porque quando ele olha, ele vê que aquele homem está vestindo um É por isso que quando você ora, é por isso que quando você profetiza, é por isso que quando você manda, aleluia, o inferno parte em retirada. Porque você sozinho, escuta para você dar um glória, você sozinho não tem poder para segurar Satanás, o diabo, os demônios. Você não tem poder sozinho. Mas quando ele olha para você, ele vê o quê? Um uniforme? Ele vê você vestido de uniforme? Não, ele vê você revestido com o Espírito Santo de Deus. Mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. E aí vem a explicação. Bom, a coisa vai ficando cada vez melhor. Se ele tivesse falado só isso, irmão, a gente ia ficar impressionado. Ele disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, diga só uma palavra e ele vai ficar curado. A gente já ia estar admirado se tivesse escrito só isso aqui. Sim ou não? Amém ou não amém? Mas tem mais. Ele diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ó, primeira coisa que ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho uma autoridade acima de mim, eu estou debaixo dela. Ele já reconheceu que Jesus está debaixo de uma autoridade. Depois ele diz assim: e tenho soldados que estão às minhas ordens. E eu digo para um vai, ele vai, outro vem, ele vem. E digo para o outro que é meu servo, faça, e ele faz. Olha que coisa linda, presta atenção. Olha aqui para mim. Ele sabia que quando alguém
o obedecia, fazia isso porque sabia que por detrás dele, presta atenção aqui, ele sabia que quando ele dava uma ordem, os seus 100 soldados obedeciam porque tinham alguém, porque reconheciam que tinha alguém por detrás dele. Quando os soldados olhavam para o centurião, eles não enxergavam apenas um centurião. O que eles enxergavam? Quando o soldado recebia uma ordem do centurião e ele dizia assim: vamos para a guerra, para viver ou para morrer, e eles sacavam as espadas e eles iam, por que eles não desobedeciam o centurião? Eles não poderiam se juntar ali, eles eram em 100. Eles não poderiam se juntar e dizer assim: quer saber de uma coisa? Vamos nada, vamos matar esse homem, vamos fugir e salvar nossa vida. Por que eles não faziam isso? Por que eles não se rebelavam? O que fazia que eles obedecessem a esse homem? O que eles enxergavam por detrás desse homem? Você nem imagina? Você não tem nem a mínima ideia? Você não é capaz nem de pensar em alguma coisa? Da onde vinha a autoridade desse centurião? De Roma. Então eles sabiam que se eles fizessem qualquer coisa contra aquele centurião, eles não estavam arrumando um problema com um centurião, eles estavam arrumando um problema com o César, com o Império Romano. Porque ele disse: eu estou debaixo de autoridade. Esse é o primeiro grande detalhe da percepção profunda desse homem. Você pode, querido, olha aqui para mim, deixa eu te ajudar, olha aqui para mim. Eu falando assim para você, talvez você pode achar que não é uma grande coisa, mas agora, olha, presta atenção, volta 2000 e tantos anos lá atrás, imagina a cena. Um centurião do exército romano olhar para um judeu com a roupa suja, provavelmente com os pés sujos, bronzeado daquele sol escaldante da Palestina, guiando uma meia dúzia de pessoas pobres e miseráveis junto com ele. Um homem conseguia olhar para esta pessoa e discernir que por trás desse homem tem uma autoridade tão grande que se ele disser uma palavra, o servo dele vai ficar curado. Se ele tivesse vendo Jesus com os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como lã, com as suas vestes, os pés reluzentes como latão na visão do Apocalipse, tudo bem. Mas não é isso que ele está vendo. E ele consegue enxergar por trás, lá no profundo, e dizer: Jesus, se tem uma coisa que eu entendo, é de autoridade. E se tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte: eu mando os meus soldados irem para a batalha, e eles vão, não por outra coisa, mas eles sabem que se eles não forem, por trás de mim existe o Império Romano. Eles não podem me desobedecer, porque essa insígnia, essa águia que eu carrego aqui, simboliza Roma, e eles têm que me obedecer. Por trás de mim há o Império Romano, mas por trás de você existe Jesus, uma autoridade tão grande. E aí ele reconhece que Deus, é de Deus que vem a autoridade de Jesus. E ele, vou te contar uma outra coisa, presta atenção. E ele reconhece não só isso, porque ele não disse assim: e eu sei que se você pedir para o Pai, aleluia, e eu sei que se o Senhor fizer uma oração ao Pai, não é? Eu sei que se o Senhor clamar ao Deus Supremo, Criador de todas as coisas, este Deus Supremo, Jesus, vai ouvir a tua oração. Não, ele disse: se você disser.
Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele não está pedindo para Jesus pedir para ninguém. Ele está reconhecendo exatamente aquilo que Jesus ensinou sobre a sua autoridade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não ensinava como ensinavam os fariseus, porque os fariseus interpretavam a lei e diziam: no Antigo Testamento está escrito, Deus disse, e eles liam dizendo: assim diz o Senhor. Mas Jesus não dizia assim. Jesus dizia: vocês leram o que está escrito? Sim, Jesus. Ele dizia: ok, eu porém vos digo de mim. E o centurião, olhando para Jesus, disse: fale você. Deixa eu falar de um outro jeito, vai. O que você disser está dito. O que você falar, acabou. O que o Senhor mandar, vai acontecer. Fale uma palavra. Fale uma palavra, diga uma palavra, porque o que o Senhor falar, o que o Senhor disser, aquilo que o Senhor mandar, vai acontecer. Eu preciso que o meu servo seja curado, e eu sei que o Senhor pode fazer isso. Se o Senhor falar, vai acontecer. Se o Senhor disser, vai acontecer. E aí, meus irmãos, é que vem a coisa maravilhosa, porque até então nunca alguém havia evocado essa ideia de um milagre acontecer à distância. Até esse momento esta ideia não havia acontecido. As irmãs de Lázaro fizeram o quê? Mandaram chamar Jesus. E depois, quando Jesus chegou e o Lázaro estava morto, elas disseram o quê? O que elas disseram? Se tu estivesses aqui. Mas o centurião está dizendo: diga uma palavra daqui, e o meu servo vai ficar curado lá. Jairo foi correndo buscar a Jesus, porque queria levar Jesus para a sua casa. A mulher do fluxo de sangue, que a gente prega tanto sobre ela, ela disse assim: se eu for até lá e tocar na orla do seu manto. Mas o centurião disse: diga uma palavra daqui, e o meu servo vai ficar curado lá. Jesus ficou admirado, não como Deus que Ele é, mas como homem que Ele também era e é. Deus não pode se espantar com nada. Você não pode fazer nada que vai espantar a Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você? Sim ou não? Você não vai criar um desenho, fazer um desenho ou criar uma escultura escondida, e aí você vai mostrar para Deus, dizer: olha aqui. E aí Deus vai olhar e fazer assim: nossa, estou espantado com isso, estou impressionado. Não, ninguém impressiona Deus. Deus não vai, não. Mas Jesus era homem, 100% homem, e como homem Ele ficou admirado. Há dois relatos da admiração de Jesus na Bíblia. Uma vez Jesus ficou admirado com a falta de fé das pessoas. Esse centurião deixou Jesus admirado por esta ideia, por essa percepção, por essa sensibilidade, por tudo isso que ele enxergou naquele judeu. Não sabemos qual era a estatura de Jesus, né? Mas ele enxergou naquele homem que estava diante dele, de pé diante dele, tudo isso.